Queridos e queridas, com temor e tremor que eu estou com vocês, porque falar do Jesus Cristo de Nazaré me encanta, me cativa, mas no contexto da cristandade me preocupa. E diante dos cenários daquilo que nas memórias e na cultura se chama de Jesus Cristo, eu posso estar repetindo o que ele não é. Razão pela qual a minha oração é que todos o conheçam, que eu o conheça muito mais e que todos nós possamos conhecê-lo melhor. Até que todos o conheçam, e eu quero com honestidade, é o que está no meu coração, todos os povos, tribos, línguas e nações, mas sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência e com todo respeito a todas as pessoas que estão aqui. Eu quero que hoje seja o nosso primeiro campo missionário, para que em anunciando o Jesus de Nazaré, nós não estejamos equivocados com os muitos Cristos da cultura brasileira. E esse é um desafio. Primeiro, esse discernimento, para que nós não gastemos tempo, energia e inteligência com coisas que não dizem respeito ao Evangelho. Em outras situações, com o Evangelho mais permeado de outras culturas e de outras manifestações que também trazem equívocos sobre o Evangelho. Só como ilustração inicial, nós tivemos na América Latina muito mais colonização do que evangelização a partir da cultura espanhola e portuguesa. No protestantismo, nós tivemos, junto com a missão ou a evangelização, muita americanização e outras culturas que não diziam respeito às nossas vivências mais primárias e mais nativas. Então, esse é o desafio. Em missiologia, fala-se que existem 3 evangelizações, que eles chamam de evangelização 3, evangelização 2 e evangelização 1. Acosta aí para mim. Isso. Evangelização 3, evangelização 2 e evangelização 1. Eles vão chamar de evangelização 3 aquela evangelização em que você não precisa sair de casa. Você conheceu Jesus, foi visitado pela graça do Jesus Cristo de Nazaré e você em casa evangeliza a vizinha. Você é um missionário em casa. Os atletas de Cristo, por exemplo, atletas aqui dessa região e vários outros no Brasil, que evangelizavam os atletas enquanto estavam na concentração, no momento da partida de futebol. Evangeliza no espaço onde você existe. A Aliança Bíblica Universitária, ABU, evangelizava o amigo dentro da própria universidade. Os missiólogos chamam isso de evangelização 3. Eles chamam de evangelização 2 aquela evangelização que você precisa se deslocar um pouco da sua realidade. Por exemplo, você precisa conhecer uma outra realidade que não é a sua, e você sai do seu comodismo e vai evangelizar pessoas em condição de rua, jovens envolvidos em conflito com a lei. Você vai evangelizar grupos humanos que não fazem parte de todos os segmentos da sociedade, mas são representações periféricas, são segmentos menores, e você tem uma capacidade para alcançar aquele grupo, mas você não precisa aprender um dialeto, um idioma, você não precisa se acostumar com outro tipo de comida. Eles vão chamar isso de evangelização 2. E eles chamam de evangelização 1 a evangelização transcultural, que aí você precisa, às vezes, aprender um dialeto, aprender de outra cultura, se adaptar a alguns tipos de alimento, viver em outras realidades, outros tipos de vestimenta. Eles vão chamar isso de evangelização 1. E eu estou chamando de evangelização 0 a evangelização da Igreja Evangélica Brasileira. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós crescemos, que nós somos hoje um segmento religioso significativo nesse país. E nós crescemos junto com os sincretismos religiosos. Nós crescemos a partir de várias outras manifestações. E elas estão aí embrenhadas no nosso contexto. Então, o meu propósito, quero assim ser bem honesto, ser bem transparente, para não enganar a sua cabeça e o seu coração. O meu propósito tem a ver com uma oração que eu venho fazendo de ontem para hoje. Hoje eu fiz mais intensamente.
Ó Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ó Espírito Santo de Deus, que nos revela Jesus, por tua graça e tua misericórdia, vem nos revelar mais hoje sobre o Jesus Cristo de Nazaré. Se eu puder fazer você sair hoje aqui impressionado com Jesus, abraçando Jesus, fascinado por Jesus, eu vou ficar muito feliz. Eu já não tenho jeito de impressionar com a minha voz. Eu já não tenho jeito de lhe impressionar com a minha estética. Então, faço isso, inclusive, de propósito, para você ficar impressionado só com Jesus Cristo de Nazaré. Então, o que eu puder fazer para que você saia hoje à noite impressionado, fascinado e cativado por Jesus, eu vou. E claro, antes de qualquer outra coisa, não quero usar nenhuma técnica para isso acontecer, a não ser a própria necessidade de elaboração e de exposição do texto bíblico. Eu vou fazer o possível para que, se houver alguma revelação, você não agradece a mim, agradeça a Deus, porque foi o Espírito Santo, não foi carne nem sangue quem revelou a você, mas foi o Espírito Santo que revelou ao Pedro e revelou a muitas outras pessoas. Coloca aí Isaías capítulo 53 e a gente faz a leitura do texto. Já está aí, onde é que está o Isaías? Eita, está aí. Vamos lendo juntos? Eu vou lendo daqui, vocês vão lendo aí, por favor. Quem? Quem creu
em nossa pregação. É o Isaías, o evangelista do Antigo Testamento, considerado aí o primeiro dos chamados profetas maiores, que está dizendo assim: quem creu? Quem acreditou em nossa pregação? Sempre que a gente faz essa pergunta, a gente pensa no outro. A gente não pensa que nós também podemos estar equivocados e crendo em coisas que não dizem respeito a ele. Eu quero vincular esse texto, fazer um link desse texto com outro texto das Escrituras, que é o texto de João que diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No princípio era o substrato de Deus. No princípio era essa essência plena de Deus. E essa essência de Deus, quando resolveu se manifestar não só mais pela comunicação da natureza, não somente pela palavra dos profetas, não somente pelo sentimento profundo, por mais significativo que fosse, por exemplo, foi-me bom ter passado pela aflição para aprender os teus decretos. Deus resolveu, segundo o narrador da carta aos Hebreus, Deus resolveu pessoalmente nos visitar através da vida do Jesus Cristo de Nazaré, e esse substrato de Deus assumiu um corpo e viveu entre nós. Quando esse corpo chegou, igual ao seu e ao meu, ele vai dialogar com o meio ambiente, porque ele vai viver uma experiência de troca. Aí eu preciso de roupa para proteção, eu preciso de casa para habitação, eu preciso de um espaço para deslocamento, de transporte para o deslocamento. Eu vou vivendo, e aí eu vou vivendo diante dessas culturas sociais comuns, do meu contexto, das minhas conjunturas e das minhas realidades. Qual é o risco que nós corremos? De nos encantarmos com as descrições e as narrativas das estéticas, das aparências, e perdermos a beleza da revelação do substrato, da essência, do verbo. E aí todas as nomenclaturas que nós podemos utilizar, elas são limitadas para dizer sobre ele. E aí vamos nos encantando ou perdendo o encantamento por ele, ou vamos perdendo a possibilidade dele se revelar, porque a nossa concepção, os nossos paradigmas, as nossas culturas de bem e mal, do bom e ruim, do belo e do feio, estão tão impregnadas na nossa cabeça que às vezes o que é belo nele nós não percebemos. Nós não percebemos. Por isso que o texto vai dizer: não havia nele nenhuma beleza que nos agradasse. O texto não diz que não havia nele beleza, diz que a beleza que estava nele não era uma beleza que nos agradava. Isso para mim é essencial para a gente discernir de que Jesus nós estamos falando. Não havia nele nenhuma beleza que nos agradasse. Gente, eu lido com garotos em conflito com a lei. E eu percebo que quando eu falo de amor, quando eu falo de paz, de misericórdia, de ternura, parece que é uma linguagem contrária ao exercício que ele vem aprendendo sobre a linguagem de violência. Lembro de uma vez conversando com um garoto de 13 anos, lamentavelmente ele já não existe mais, e quando eu, puxando todas as formas de sensibilização, e sua mãe, meu querido? Xingava a mãe. Aí chegou no momento que eu disse: meu filho, você é tão novo, pode morrer tão precocemente. Para mim, tanto faz matar como morrer. E dá vontade de matar quem fica falando besteira na minha cara. Foi o coleguinha dele que um dia chegou para mim e disse: pastor Carlinhos, eu não tenho noção, porque eu não via meu pai me chutando, mas meu pai não acreditava que eu era filho dele, começou a me chutar no ventre da minha mãe. Eu não lembro dessa época porque eu não tinha noção nenhuma. Mas eu lembro ele me chutando quando eu já era garotinho, me batia de tudo que era jeito, chute nas costelas, batia na minha cabeça. Estou contando isso para o senhor, pastor Carlinhos, não é porque eu quero falar desse meu momento de desgraça, não. Eu quero contar isso para o senhor porque o senhor ora por mim. Eu acho tão legal quando o senhor ora. Eu gosto da oração, mas deixa eu dizer o que é que eu gosto mais do que da oração, é porque o senhor bota a mão na minha cabeça e depois me dá um abraço. Ele não sabia o que era abraço de vovô, o que era um abraço paternal, o que era um afeto e um carinho.
E aí, diante dessa cultura, ele não compreende. Ele não compreende. Se eu falo do amor e da graça de Deus, quem creu em nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? Não dá para acreditar, não é só por conta da maldade, não dá para acreditar porque os nossos cenários religiosos, a cultura onde nós estamos, a forma como nós percebemos o mundo, não vamos compreender a revelação desse Jesus, que é plenitude de amor, desse Jesus, que é a manifestação mais completa e plena de ternura, desse Jesus, que é o centro de toda generosidade que pode existir entre os seres humanos, desse Deus que se manifesta entre nós, pleno de misericórdia e de bondade. Quem creu? Não dá para entender, porque ele é um renovo numa terra seca. Se eu vou para o contexto da narrativa de Isaías, a terra é seca, mas é uma terra religiosa, o pessoal vai ao templo. O Isaías diz, vocês estão vindo ao templo. Aí o Isaías diz, e vocês estão levantando as mãos. Mas o coração e as mãos de vocês estão salpicadas de violência e sangue. Quem convidou vocês a virem nos meus altares? A terra é seca, é terra de violência, é terra de maldade, é terra de perversidade. É contexto em que o Isaías vai dizer aos religiosos da época, vocês estão aqui se aproximando de Deus, mas vocês confiam mais na Assíria, no poder político da Assíria do que em Deus. Vocês confiam mais nas negociatas políticas, seja quais elas forem, no nosso contexto, seja de esquerda, seja de direita, seja de que lado for. Vocês aprenderam a confiar muito mais nesses poderes dos contextos de vocês, e aí vocês não reconhecem aquele que se manifesta, que não tem um poder político, que não vem com essa gana e com essa tentação de domínio e de controlação, e de assumir espaços de poder. Por isso que ele nasce numa terra seca. A terra está seca, o ambiente era árido, não dava para florescer, mas aí o texto diz assim, floresceu. Floresceu em terra seca. Sabe por quê? Porque o substrato é extraordinário. Racha a pedra, rompe a dureza do coração, invade a perversidade da alma e transforma em coração amoroso e misericordioso. É porque o substrato, a raiz, é significativo, é relevante, é a plenitude da vida. O corpo é só um invólucro, o jumentinho é só o transporte, a manjedoura é só uma necessidade temporária, mas ela não é tudo. E eu não posso me impressionar com a manjedoura, senão somente por aquele que está sentado na manjedoura. Por isso que às vezes quando eu vejo as pessoas cantando sobre Jesus, sobre a coroa, sobre o trono, sobre não sei o que, eu digo, puxa vida, parece que nós estamos mais impressionados com a coroa e com o trono do que com ele. Quantas vezes nós não vamos entendê-lo e compreendê-lo por causa das conjunturas que nós vamos criando? E aí quem gosta das coisas mais singelas e simples, se impressiona com a singeleza, mas não com ele. Quem gosta de coisas sofisticadas e atraentes, vão se impressionar com as coisas sofisticadas e atraentes e não com ele. Eu espero ser compreendido. O devocionário Orando em Família, do mundo luterano, eles pedem para eu fazer temporariamente alguns artigos, eu faço, e por isso eu ganho alguns livros de presente. E aí, na nossa família, a gente faz o devocionário lendo esse livro. Eu espero ser compreendido nisso que eu vou falar. Nós lemos lá o texto, e aí, porque Jesus o Rei, meu netinho, Mateuzinho, ia completar, estava perto de 8 anos. Quando eu termino a leitura, ele diz, vovô, o que é isso, vovô? O que, meu filho? Chamar Jesus de rei é muito pouco. E rei é perverso, vovô. Rei explora as pessoas. Jesus é Deus, vovô. Eu disse para mim, não disse para ele não, mas dentro de mim eu disse, não foi carne nem sangue quem tu revelou, foi meu Pai que está no céu.
Não estou dizendo que a gente não chame Jesus de rei, mas cuidado, porque senão nós ficamos impressionados só com a conjuntura de uma monarquia. Aí quem sabe quando você está cantando, você pode estar mais impressionado com Pilatos, se você decodificar a letra e a motivação, do que com aquele moço todo arrebentado, com a cara quebrada, possivelmente sem sandálias. Todo quebrado. Porque você vê a estética e não vê o substrato. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória de quem? De Deus, do Verbo, do substrato. Não era a glória da manjedoura, não era a glória do jegue, não é a glória da cruz, não é a glória do trono. É Ele em si, como essência plena de Deus. Acho lindo no Evangelho de João, Jesus não tem títulos que pareçam relevantes. E quando ele tem um título que aparece relevante, uma narrativa que dá uma certa relevância, capítulo 13. Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Aí Jesus pega uma bacia, levanta-se da mesa, põe água na bacia, pega uma toalha e vai fazer terapia. Ele não estava só tirando o chulé, limpando a poeira dos pés dos seus discípulos. Ele estava batendo papo, curando o coração, lavando a alma, lavando a interioridade, limpando os seus discípulos da maldade. E sabe que tarefa era aquela? Tarefa de servo? Não. Era a tarefa de um rapaz, de um jovem, que querendo arranjar um trabalho em alguma casa de família, ficava à porta da casa lavando os pés do visitante, para que o visitante, elogiando aquele trabalho, ele pudesse ser contratado. Ou seja, Jesus, quando é chamado de mestre e senhor no Evangelho de João, vai fazer o trabalho de aprendiz de servo. Gente, esse Jesus me encanta. Jesus Cristo de Nazaré me encanta. Ruim de negócio, de empreendedorismo. Eu estou no 4º capítulo de um livro que é Judas suicidou-se e seu espírito continua vivo. E é Judas indo no Bank of Jerusalém para abrir uma conta bancária. Ele chega todo animado, falando de um amigo dele. E aí quando o gerente, Jesus é seu amigo? É, meu amigo. E o que é que você está fazendo? Vim abrir uma conta bancária aqui, para o empreendimento dele. Ele é um líder fantástico, uma pessoa maravilhosa, mas é ruim de empreendimento. Teve um dia que ele multiplicou água em vinho, não vendeu 1 litro. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, deu a muita gente, depois não vendeu os cestos que sobraram, desperdiçou tudo. Ele é ruim de negócio. E eu resolvi então, para ajudá-lo nessa história toda, criar uma... O texto vai longe e tal, não vou entrar em muitos detalhes, mas esse é o Jesus de Nazaré, gente, que transforma água em vinho, não vende 1 litro. Esse é o Jesus de Nazaré que multiplica pão, peixe, alimenta uma grande multidão e faz esse milagre aproveitando da presença de uma pessoa que não era nem contada na história. 5.000 homens, sem se contar mulheres e crianças. Aí Jesus conta com o meninozinho, não só de forma numérica, Jesus conta com o meninozinho para que o menino seja parte do milagre. Jesus é extraordinário, gente. Vocês devem conhecer muito bem, como bons batistas devem ter cantado muitas vezes, ou em outras igrejas. Quem é da minha geração deve lembrar muito bem disso. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, né? O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos. Podes assim dormir? Ó mestre, o mar se revolta. Canta, senão o culto acaba ligeiro se eu cantar sozinho. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos,
assim prestes a submergir. Bem forte. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado. Senhor, Rei do céu e mar. Eita, que lindo. A gente canta já. Vamos lá. Ok. Aí, sossegai, sossegai. Não faz muito tempo. Eu conheço esse hino desde a minha infância. Não faz muito tempo. Estava na reunião de oração, o pessoal começou a cantar esse hino. Me veio no meu entendimento uma percepção que eu nunca havia tido. Espero que seja verdade essa percepção. Quando Jesus diz homens de pequenina fé, é porque ele estava dormindo no barco. Não foi porque eles não podiam acalmar o mar. Como é que Jesus é esse personagem que no meio da tempestade está tirando uma soneca, gente? Esse é o meu Jesus. Por isso que me impressiona o substrato do Jesus de Nazaré. A minha alegria não é só porque ele acalma o mar. A minha alegria é que ele nos ensina a cochilar em meio à turbulência. A minha alegria é que ele nos ensina a sermos pessoas tranquilas e calmas a despeito da tribulação e a despeito da tempestade. Para mim, esse é o grande milagre da vida. Fiquei tão feliz com essa bênção que nós ouvimos da nenenzinha do nosso querido. Eu fiquei pensando, é mais ou menos a mesma época do meu netinho. Nós estamos completando um ano que o meu netinho teve uma virose muito grave, ficou 7 dias internados, e ele falando, eu me lembrando, mas possivelmente nós podemos ter aqui pessoas, homens e mulheres, que não contam a mesma história, que não aconteceu do mesmo jeito. E o que me encanta é que em algumas ocasiões Jesus diz, o mar vai se acalmar, mas também dá para dormir na tempestade. Que Jesus é esse? Que quando vem se revela, nasce na pequena Belém Efrata e não no palácio romano, e não na Jerusalém, cidade sagrada. E tu, pequena Belém Efrata, de ti há de nascer o Salvador do mundo. Que Jesus é esse que foge para o Egito e quando volta vai morar na desprezível Nazaré? E quase que o Natanael, ouvindo a mensagem, ouvindo a pregação, quase que o Natanael, como diz o Isaías, quase que ele não entendeu. Porque quando Filipe disse, olha, Jesus, e de onde é que ele é? E começou então a fazer as suas percepções, as suas análises, a partir das suas conjunturas e das suas percepções, e ele é de Nazaré. E pode de Nazaré sair alguma coisa que preste? Por que às vezes eu não entendo o Evangelho? Por que eu não abraço o Evangelho? Porque eu crio concepções sobre salvação, sobre Deus e sobre Jesus, a partir dos meus cenários culturais e religiosos, que Jesus precisa perguntar, que dizem as multidões ser o Filho do Homem? E aí a resposta vem a partir das memórias, e não a partir do que é revelado. Que memórias eles tinham? Eles tinham a memória do Jeremias, eles tinham a memória do João Batista, eles tinham as memórias dos profetas, que já eram memórias interessantes, mas ainda não era sobre Jesus. Quantas vezes nós falamos sobre Jesus, e se nós formos decodificar, possivelmente o que nós estamos expressando e comunicando não diz respeito ao Jesus narrado, e perdão pela minha opção, principalmente pelo apóstolo João. Porque no Evangelho de João, Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No Evangelho de João, Jesus não tem genealogia. Mateus e Lucas, Jesus tem genealogia. No Evangelho de João, antes que Abraão existisse, eu sou. Historicamente, ele é da descendência de Abraão. Quando ele se faz carne, ele vem da descendência de Abraão. Mas o substrato é a priori. A essência é anterior. Ele é Deus. Ele é Deus, meu querido e minha querida. Jesus é Deus. Agora, que Deus é esse? Que quando Tomé duvida,
É um Deus que se apresenta pelo sofrimento. Veja aqui, Tomé, as marcas dos cravos. Veja aqui, Tomé, as cicatrizes. Ele, meu Deus, procura, por favor, me ajude, porque eu não tenho encontrado. Se você encontrar, me diga. Qual a religião que apresenta uma divindade que diz, eu sou o sofredor, o Cristo sofredor? Me fala de uma religião que diz, é pelos cravos e as marcas dos cravos. Procura uma religião onde a divindade é apresentada a partir da dor e do sofrimento. Me ajuda. Que Deus é esse que quando se manifesta diz, não havia aparência nem formosura que os agradasse. Isso não significa, como eu já disse, que não havia aparência nem formosura. É que a aparência e a formosura que ele tinha não agrada às expectativas que nós temos sobre ele. Não agrada. Não atende ao que desejamos, como não atendeu aos judeus. Como não atendeu aos judeus. Por isso que ele foi crucificado. Porque eles tinham outras expectativas. Eles esperavam outra coisa. Eu tenho um amigo que é caçador. Caçador mesmo. Você tem o sniper, que é quem atira aí de 250 metros, 300 metros. O caçador é o que atira acima de 500 metros de distância. Ele atira o melhor tiro dele é 530 metros de distância. Esse moço conheceu o Jesus de Nazaré. Ele tem direito que no documento dele tenha, na carteira de identidade, ele tem o direito que tenha lá o porte de arma. Ele foi fazer um treinamento para um grupo de policiais, e aí a pessoa que faz a verificação dos documentos disse, Arnaldo, os teus documentos aqui estão equivocados, estão errados. Ele, o quê? Eu que mandei. Não, na sua identidade não tem que você porta arma. Ele disse, não, eu não porto arma. Oxe, mas você vai... Eu não erro tiro, eu mato. Só que eu conheço Jesus, eu não mato ninguém. Eu promovo vida, eu não existo para matar. Ele está criando uma nova técnica, ele sonha que essa técnica se torne técnica internacional, que é não atirar mais aqui abaixo, acertando entre os dois dentes principais para que o cérebro seja estufado, para que não dê tempo ao agressor puxar o gatilho. Ele está criando a técnica que é tiro de mobilização, que é atirar no músculo da clavícula. Eu uso essa história e conto para vocês para dizer o seguinte, o Jesus, que é o Jesus de Nazaré, quando se revela no seu substrato, converte até o tiro. Eu passei um momento de muita dor há poucos dias. Eu lido com garotos em conflito com a lei. Surgiu uma nova facção nos presídios em Fortaleza. E num dos bairros, tudo indica que, para marcarem presença, para dizer que dominam a região, eles chegaram no local onde nós trabalhamos com jovens e adolescentes, local chamado Areninha, no bairro João Paulo II. Isso tornou-se notícia nacional. E começaram a atirar. Acertaram 4 garotos. O Christian faleceu, 14 anos, menino de igreja evangélica. A mãe dirigia a escola dominical e ele ajudava a mãe com as crianças e os adolescentes. O Pedrinho, 10 anos de idade, levou um tiro na coxa. Lembro que o Pedrinho estava no dia que eu estava celebrando o funeral do Christian, todo mundo com muita dor, lamentando profundamente. Quando eu terminei a minha palavra lá de consolação para a família, para todos nós lá, tinha 6 rapazes chorando muito. Eu me aproximei deles e a frase deles era, pastor Carlinhos, graças a Deus que não fui eu. Aí o outro, pastor, a gente estava conversando aqui, graças a Deus que não foi nenhum de nós aqui. Aí eu pensando que era, graças a Deus não foi um de nós que estava no caixão, eu disse, não, cara, podia ter sido inclusive eu, podia estar ali junto com vocês no momento das nossas reflexões, eu podia ter levado. Não, pastor, nós não estamos falando que não fui eu que levou o tiro, não, nós estamos falando que graças a Deus que não fui eu que deu o tiro. Porque o que o Senhor tem feito com a gente tem mudado a vida da gente, a gente não quer mais essa violência.
levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Tem duas formas como eu olho esse texto. De um lado é como a religião apresenta, e eu aceito essa hermenêutica, por favor, não sou contra isso não. A ideia de que ele tomou sobre si todas as dores e as enfermidades, que era essa figura do cordeiro, que assumia os pecados da família, e ali acontecia a expiação, e a família saía em paz e tranquila, daí o termo bode expiatório, que é isso, bode é expiatório, porque a culpa vai sobre ele, vai sobre o carneirinho, vai sobre o caprino, e eu vou para casa porque o outro é o culpado. Esse é um aspecto. Mas a outra coisa que me faz pensar quando eu vejo a crucificação é que as nossas maldades vão matando Jesus. As nossas maldades vão distanciando Jesus do ambiente. As nossas maldades e as nossas perversidades vão tornando o cenário onde ele foi morto, no sentido de que foi expulso do nosso ambiente. Nós o matamos dentro de nós. Nós o matamos no nosso ambiente, porque nós colocamos outras figuras, outras imagens e outras interpretações que nem sempre estão dizendo respeito ao Jesus de Nazaré. Que Jesus é esse? Que vai lhe ensinar a amar muito mais a sua esposa, meu querido e minha querida. Dá um beijo gostoso, dá um abraço afetuoso, ser menos arrogante com ela, não ser desrespeitoso com a sua querida. Que Jesus é esse que faz você ser um pai generoso e amoroso? Que Jesus é esse que faz você ser um filhão bondoso com seu pai, uma filhona encantadora? Que Jesus é esse que faz você amar a sua vovó e o seu vovô? Que Jesus é esse que lhe batiza de amor, que faz você transpirar e respirar generosidade e bondade? Que Jesus é esse, meu querido, que lhe ensina a reconciliar-se uns com os outros? Que Jesus é esse que não permite que nada nos separe e mantenha a nossa unidade? Que Jesus é esse que pode nos visitar nesses contextos de polarizações, que pais deixaram de conversar com filhos, que irmãos deixaram de conversar com irmãos, que pessoas deixaram de conversar com outras pessoas, porque depositaram a sua confiança em ideologias e posições políticas polarizadas e perderam o amor do Evangelho e a vida do Jesus de Nazaré. Quantos pastores que reduziram a sua vocação a serem cabos eleitorais e que resolveram fazer das suas igrejas comitês políticos e esqueceram de anunciar a beleza do Evangelho e a vida do Jesus de Nazaré. Nós precisamos nos arrepender, meus queridos e queridas. Que todos conheçam as nossas divisões, que todos conheçam as nossas brigas, que todos conheçam as nossas maldades, que todos conheçam o jeito de ser da igreja evangélica brasileira. Eu vou ficar com vergonha se for para outros países esse cenário que nós temos no Brasil. Eu estava em Manilha, nas Filipinas, 1991, Congresso de Lausanne, quando os portugueses chamaram-nos para uma reunião, cerca de, creio, 90 pastores de língua portuguesa, aliás, 90 pastores do Brasil, além de outros países de língua portuguesa, e eu vi quando um pastor se levantou dizendo: por favor, se for para mandar missionários que vocês estão mandando do jeito que vocês estão mandando, não mandem mais para o Brasil ou para Portugal. Não é o caso aqui, por favor, eu conheço essa igreja, a seriedade dessa igreja, eu estou falando isso só para reafirmar o nosso compromisso com o Evangelho e com Jesus de Nazaré. Deu testemunho bom entre nós, produziu aqui entre nós, deu fruto entre nós, evangelizou entre nós, fez coisas bonitas entre nós, a gente manda. Estou encerrando. Desculpa assim a empolgação, me estendendo, tomando muito o seu tempo, mas eu tinha perguntado qual é o tempo, fica à vontade. Aí se minha mulher estivesse aqui, já estava dizendo: para, que ela é meu Espírito Santo, assim mais presente, né? Mas ela não está, aí...
foi subindo como renovo. A minha oração, meu querido, é que ele esteja subindo como renovo no seu coração, na sua mente e na sua família. E que ele venha como renovo na nossa igreja, subindo como renovo entre eles, a despeito da terra árida e seca. Ele é pleno, ele é completo. E eu tenho esperança que o Jesus Cristo de Nazaré vai continuar cativando pessoas, e a nossa tarefa é responder a essa cativação do Jesus de Nazaré. Deixa eu lhe dizer uma coisa boa. Eu não sei se a outra é ruim, se você vai gostar ou não. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A palavra que é traduzida para testemunha vem de mártir. E ela tem 2 sentidos no livro de Atos. É o mártir e o martiria. O martiria é aquilo que eu falo. O mártir é aquilo que eu me torno. Você imaginou você seguir uma pessoa que chama você para morrer? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Porque cruz é símbolo evangélico, é símbolo da cristandade, é símbolo religioso. Ficou legal, tome a sua cruz, aí na cabeça da gente é só. Era a cadeira elétrica da época. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e assuma o caminho de morte voluntária. Eu presumo que esse texto não está falando da morte, pode até acontecer, a morte final, mas ninguém é suicida. Jesus não está chamando você para ser um suicida. Jesus não está dizendo, venha porque você agora vai morrer. Não, ele não está chamando para você ser um terrorista, não é isso. Não é isso. A morte voluntária é sepultamento da casca. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, vai produzir muitos frutos. É o processo de crucificação diária, quando eu sepulto a minha tentação de poder, quando eu não gosto de usar nenhuma palavra de violência, eu ia dizer, quando eu vou machucando o meu ego, não. Um parêntese rápido, amigo meu, Carlinhos, estou com tanta saudade de você, cara, vamos tomar um café para matar a saudade. Carlinhos, me desculpa, rapaz, você não, nem saudade você mata, você alimenta, vamos alimentar a saudade. Eu não mato nada, gente. Lá em casa, pau que bate em Chico não bate em Francisco, é o prato que Chico come, Francisco também come. Lá em casa, ninguém mata 2 pardais com uma pedrada, a gente alimenta 2 passarinhos com a mão de alpiste. Então, não uso nenhuma linguagem de violência, né? Então, assim, só para dizer que nós fomos chamados para um processo de crucificação permanente das cascas, dos ídolos que estão dentro da alma e do coração da gente, do orgulho, da arrogância, da prepotência. Nós fomos chamados para tirar todo o sentimento e toda a elaboração de maldade, perversidade e violência para sermos batizados de amor e sermos seres humanos que respiram e transpiram amor. Isso é o que o Evangelho vai fazer com você, meu querido e minha querida. Que o Jesus de Nazaré seja revelado a você, cative você, esteja atraindo você, e você se encante com Jesus Cristo de Nazaré. Olhe para ele entrando, montado no jumentinho, e se Jesus viesse numa carruagem, ele continuaria sendo Jesus. Eu só acho que os seres humanos iriam se impressionar tanto com a carruagem que não iriam perceber Jesus. Precisa ser muito Deus para vir montado no jumentinho e ser aclamado, Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. Precisa ser muito Deus para estar com o rosto todo arrebentado, todo quebrado. Possivelmente
aquela roupa de uma costura única, que era uma espécie de lençol, aquela roupa já arrebentada, rasgada, e o cara olha assim e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A concepção que ele tinha era de monarquia, então foi essa a linguagem que ele utilizou. Talvez fosse eu naquela ocasião dizer: Senhor, lembra de mim quando o Senhor estiver na casa do Senhor, lá na cozinha, debaixo do pé de mangueira. É o meu contexto. Aliás, se o céu for uma redezinha tipo de cearense, com a tapioquinha, cafezinho, eu só quero é que Jesus esteja perto da rede. O resto é resto. Aliás, se Jesus me mandar para o inferno e disser que vai comigo, eu já vou tranquilo. Porque ele vai chegar lá, apaga fogo, bota o diabo para fora e vai ficar um céu. Se ele me mandar para o céu e disser: Carlinhos, no dia que você entrar eu saio, eu digo: Jesus, não faz isso não, que senão vai virar um inferno quando eu estiver lá dentro. Porque o céu, meu querido, por mais que seja uma geopolítica, que seja uma outra ambiência, o céu é a presença do Jesus Cristo de Nazaré. Só isso será céu para mim. O que será céu para mim? A presença dele na vida, no coração, na cozinha da sua casa, na sala da sua casa, com você dentro do carro, em todos os caminhos e em todas as ocasiões, porque ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo tem me cativado a seguir o Jesus de Nazaré. Eu ainda não estou respondendo direito, mas eu vou fazer o possível em toda a minha vida, sob a graça de Deus e o poder do Espírito Santo, para segui-lo. Para segui-lo. Nesses ambiências de morte e sofrimento, eu faço um trabalho especial com os pais e as mães que perdem os seus filhos por conta de toda essa violência, que eu chamo pastoral de consolação. Uma segunda-feira de manhã, nós marcamos um café da manhã com várias dessas pessoas, e eu lembro de um senhor simples, pastor assim de uma igreja de periferia lá de Fortaleza, essas igrejas independentes que possivelmente começou na própria casa dele, depois vai crescendo, aluga um salão, mas um pastor simples, desse tipo de movimento, não vinculado a nenhuma outra instituição. Pastor, meu filhinho morreu com 14 anos, meu filhinho foi assassinado com 14 anos. Era menino, participante da escola dominical, de todas as atividades da igreja. Comecei a perceber que o menino entrava violento em casa, depois descobri que ele não estava indo para a aula. Com 12 anos, foi que eu notei, foi que nós identificamos que ele estava sendo cooptado por uma facção. E nessa história toda, meu filho se foi com 14 anos. Dona Elizabeth dá o seu testemunho. Pois é, pastor Carlinhos, eu perdi 3 filhos em sequência, antes de cada um deles completar 16 anos de idade. Foi muito choro, muito lamento. O meu sentimento foi: convidei todos a nos ajoelharmos e a usarmos uma expressão, que era a expressão do Jesus de Nazaré na cruz: Deus meu, por que nos tem desamparado? Foi esse o sentimento. Não estou dizendo que tem qualquer teologia nisso, eu quero só que você entenda que foi o sentimento do momento. Terminado isso, eu disse, ficamos um bom tempo, não sei quantos minutos mais ou menos, todos dizendo conjuntamente essa frase: Deus meu, por que nos tem desamparado? E aí eu tive a ideia de pedir para, em grupos de 2 ou 3, a senhora orar pela outra, o pai, todo mundo orar em grupos de 2 ou 3. À minha direita, eu percebi 2 senhoras chorando muito. Eu não me arrependo do que aconteceu, até por causa do que eu vou lhe falar. Eu me aproximei das 2 imaginando que tivessem precisando assim de uma palavra de ânimo, de consolação. E eu é que saí confortado a despeito de ser um cenário de muita dor. Sem saber, coloquei para ficar as 2 juntas a mãe do rapaz que tinha matado o filho da outra. Talvez só as mães vão entender por que a mãe do rapaz que morreu dizia para a outra: deixa eu primeiro orar por você, porque é mais difícil ser mãe de quem morre do que ser mãe de quem mata. Não sei se é essa experiência uterina de preservação da vida, de desejo da vida, que aquela mãe não concebia a possibilidade de que o filho matasse.
A lide é do Estado. O rapaz que matou está pagando a pena, porque esses conflitos dessa natureza, a lide passa a ser do Estado. Mas a possibilidade, a despeito de toda a dor e de toda a aflição, a possibilidade dessas duas mães sofredoras se aproximarem e orarem uma pela outra, eu só encontro no Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Foi observar aquela cena e nesse meu jeito da mente ficar transitando para tudo que é lado, eu imaginei Maria indo visitar a mãe do Judas. Quem sabe ela ficou super calvinista, fica tranquila, estava predestinado e tal. Vamos para casa. Eu espero que de alguma maneira, pela graça de Deus, pela beleza do Evangelho, o Jesus de Nazaré continue se revelando a você e a mim. Até que todos o conheçam, que nós aqui o conheçamos melhor, para que, em missão, nós levemos o máximo do que é o Jesus Cristo de Nazaré. E não outros cristos que não dizem respeito a Ele. E não o Cristo que dizimou e matou tantos latinos americanos, e desculpa quem é de cultura católica, em nome dessa evangelização e colonização católica. Do Cristo que fez sofrer e maltratou muita gente nas regiões da África, na geração do Gandhi, inclusive, não na África, mas em outro contexto, em nome da cristandade de muitos segmentos protestantes. Que Deus nos dê a graça e abençoe essa igreja de uma maneira maravilhosa, para que o Jesus Cristo de Nazaré, se revelando a nós, nós possamos levá-lo pelo mundo afora, para que haja paz. Aonde Ele está, a paz vai chegar. Aonde Ele chega, chega o amor. Aonde Ele chega, chega o respeito, o carinho, a generosidade. Aonde Ele chega, chega o desejo de doação, entrega e sacrifício. Eu estou em casa. Deixa eu dizer uma coisa bem pessoal. Sexta-feira agora, sexta-feira da paixão, eu completei 70 anos. A minha sensação foi, se sexta-feira da paixão é a data que se comemora o sacrifício, e eu sendo seguidor do Jesus de Nazaré, eu quero me sacrificar muito mais por vidas e por seres humanos. Se sexta-feira da paixão é o símbolo do presente maior que Deus dá para a vida das pessoas, eu quero oferecer o melhor que eu puder. Por isso, com toda a minha limitação, eu fiz o possível. Peguei os textos que eu pude pegar, fui atrás das ilustrações que eu podia pegar, para de alguma maneira oferecer a você esse presente extraordinário que é o Jesus entre nós, Jesus habitando na vida, Jesus habitando em seu coração, Jesus habitando em sua existência, de tal forma que toda maldade se vá. Terra árida, terra seca, terra difícil, contexto complicado, aonde o substrato, a raiz, vai brotar e florescer. Amém?